18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Boa noite, Artemisa Gadelha. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas aqui da Rádio Mix Manaus. 18 horas. Começa agora o programa 18 horas de hoje, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Você está ouvindo 18 horas. E vamos começar com os contratos suspeitos feitos na Secretaria de Educação do Governo, estão na mira do Tribunal de Contas do Estado. O presidente do Tribunal de Contas do Estado admitiu representação contra contratos de 139 milhões de reais na educação do governo Wilson Lima. Esses contratos, Artemisa, para comprar livros foram firmados próximo do término do ano letivo com empresas investigadas por irregularidades em Recife. As informações que nós vamos conferir agora é da repórter Odineia Araújo. O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário Coelho de Mello, admitiu a representação do líder da oposição na Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Wilker Barreto. O parlamentar denunciou que o governo do Amazonas, através da Secretaria de Educação do Estado, contratou a empresa AGM Quality Comércio Limitada por mais de 139 milhões de reais para fornecer livros paradidáticos. Só que o contrato com a empresa sediada em Recife foi fechado próximo ao término do ano letivo. Além disso, segundo o deputado, a empresa é investigada pelo Ministério Público de Recife por irregularidades e denúncias de superfaturamento. De acordo com Wilker Barreto, a SEDUC aderiu a 2 contratos, um no valor de mais de 25.749.000 reais na compra de livros de educação fiscal, financeira e empreendedorismo para os alunos do primeiro ano do ensino médio da rede estadual de ensino. O outro contrato, no valor de mais de 96.317.000 reais, é para a compra de livros nas áreas de linguagens, ciências humanas, matemática, ciências da natureza e redação, para a preparação dos alunos do primeiro ou terceiro ano do ensino médio que vão fazer o Enem. O processo foi encaminhado ao relator, que a partir de hoje é também o novo presidente do TCE, Érico Desterro, para que proceda à apreciação da medida cautelar. De acordo com o deputado, ele pediu a suspensão da contratação e, em especial, a imediata sustação da ata de registro de preços. Eu faço um apelo ao TCE que suspenda essa ata de registro. Já está contratada, como bem falou a própria cautelar, mais de 87% da ata já foi consumida. Então, isso é uma vitória do povo do Amazonas. No despacho, o conselheiro do TCE, Mário de Mello, questiona sobre a urgência da compra dos livros. Aliás, os livros comprados pela SEDUC para a preparação dos alunos para o Enem vêm somente após a realização do exame. Segundo o deputado Wilker Barreto, o Enem terminou agora e o governo pega 96 milhões de reais e empenha para que os livros sejam entregues em 60 dias, quando os alunos já estarão de férias. Ou seja, o dinheiro que vai pelo ralo na SEDUC falta nos hospitais do estado. Rogo que a cautelar saia em caráter de urgência mesmo, porque a matéria por si só requer. Nós estamos falando de 122 milhões de contribuintes, como bem ponderou aqui o parecer do presidente. Qual é a urgência disso? Eu acabei de fiscalizar ontem, franciscamente, ou pelo menos tentei fiscalizar. A ausência de documentos e a falta de informação reforça aquilo que eu encontrei lá no João Lúcio, no Platão. Nós temos pessoas morrendo porque não tem investimento em saúde. E nós estamos falando aí de 122 milhões de reais de recursos próprios do Estado. O governo do Estado não se pronunciou sobre a decisão do TCE. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E a relação de contratos suspeitos de irregularidades na SEDUC é extensa, especialmente quando o secretário era Luiz Fabian. O secretário aproveitou o período de calamidade pública por conta da pandemia da Covid-19 e fechou vários contratos com dispensas de licitação que foram, inclusive, denunciados pelos deputados de oposição e publicados no site 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Artemisa, no total, os contratos suspeitos somam mais de 400 milhões de reais. Segundo o deputado Wilker Barreto, esse dinheiro foi usado somente para a compra de livros didáticos, paradidáticos, enciclopédia digital e kits tecnológicos. Temos aí o caso também da compra de acessos da enciclopédia Barça Digital somente para alunos do ensino médio de Manaus e região metropolitana, que custou 18,4 milhões de reais. Os alunos do interior não têm acesso a esse serviço, Nathalie, olha, milionário, algo que não se justifica. Não justifica mesmo, minha amiga. São denúncias graves que devem ser investigadas por todos os órgãos de controle. A SEDUC não pode ser usada para fazer negócios escusos milionários que não trazem benefício de fato aos estudantes e professores amazonenses. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos direto para Brasília chamar o nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, direto da capital federal. Boa noite, Cadu. Como está a votação da lei orçamentária anual? O valor do fundo eleitoral será mesmo reduzido? Boa noite, Artemisa. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos que nos ouvem. Depois de um acordo entre os partidos e parlamentares das bases de apoio ao governo e da oposição, a Comissão Mista de Orçamento aprovou no fim da tarde de hoje o relatório final do orçamento público do ano que vem, com algumas mudanças importantes. O fundo eleitoral caiu para 4 bilhões e 934 milhões de reais. Ontem a gente falou que os membros da CMO queriam diminuir para 4 bilhões e 700 milhões, mas a tropa de choque do Centrão bateu o pé e ameaçou rejeitar o relatório final na sessão do Congresso Nacional que ocorre nesse momento. Por essa razão, Artemisa, após um acordo que foi costurado desde ontem à noite, durou a madrugada, seguiu pela manhã de hoje, o fundão ficou nesse valor de 4 bilhões e 934 milhões, que serão rateados entre os partidos. E claro, a maior fatia desse bolo vai ficar com as legendas que têm a maior bancada. No caso, o PT, União Brasil, que vai ser a fusão entre o PSL e o DEM, e o MDB. A boa notícia, Artemisa, é que o relator do orçamento, o deputado Hugo Leal, conseguiu tirar um pouquinho do fundão para a educação. Ele conseguiu encaminhar um pouco mais de recursos para a construção de creches, para a educação básica e para a reforma de institutos federais em todo o país. Agora, com relação aos servidores públicos, o relatório final do orçamento inclui 1 bilhão e 700 milhões de reais para o reajuste salarial e plano de carreira dos policiais federais, policiais rodoviários federais e agentes do Departamento de Polícia Penal, o DEPEN. Essas três instituições da segurança pública têm uma forte ligação política com o presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, o reajuste salarial e o plano de carreiras foi um pedido direto do próprio presidente por meio de ofício à Comissão Mista de Orçamento com a assinatura de Paulo Guedes, ali assinado embaixo. A gente conversou com o diretor de Tecnologia e de Comunicação da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, o senhor Fábio Luiz de Almeida. Ele defendeu que essa medida do governo em favor dos PRFs, também para os PFs e o DEPEN, que é um reconhecimento do trabalho que vem sendo realizado. Vamos ouvir o que ele disse para o programa 18 horas. A Polícia Rodoviária Federal há muito tempo sofre pela defasagem em relação à polícia, a sua co-irmã, a Polícia Federal. E em vários governos nós tentamos a equiparação e não tivemos êxito em função dos contratempos econômicos. Há que se salientar, obviamente, que nós temos total consciência do momento
extremamente complicado que a economia passa com a pandemia e uma série de outros fatores que dificultam a concessão de reajustes ou de projetos de reestruturação para as demais carreiras, mas a gente tem consciência também que as entregas que estão sendo feitas pela Polícia Rodoviária Federal em prol da sociedade, elas têm um certo relevo, e o reconhecimento a toda essa dedicação da instituição em prol da sociedade seria apenas o reconhecimento do esforço cotidiano dessa categoria. Ouvimos então aí a entrevista com o diretor de Tecnologia e Comunicação da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Fábio Luiz Almeida. Cadu, importante esse reconhecimento. É importante, Artemisa, para a gente não dizer que esse relatório do orçamento só beneficiou a PF, a PRF e o DEPEN. O orçamento autorizou a liberação de 800 milhões de reais para garantir o reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias. Outras categorias não foram beneficiadas, lamentavelmente, como os profissionais da saúde, da educação, do transporte, da administração pública, enfim, outras áreas ficaram de fora. Faltou equilíbrio nessa parte aí. Foram apoiados apenas aqueles grupos que apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Esperamos que possa haver uma mudança nesse processo. Por fim, o salário mínimo previsto para vigorar a partir do 1º de janeiro de 2022 é de R$ 1.210. O Auxílio Brasil vai ter um acréscimo no orçamento de 89 bilhões de reais. Lembrando que o Auxílio Brasil substitui Bolsa Família e é o principal programa social do governo federal com foco nas eleições do presidente Jair Bolsonaro. O fundo eleitoral vai repartir 4,9 bilhões de reais, como eu falei. O censo vai ter censo de 2022, a contar que vai ter um orçamento de 2,2 bilhões de reais. A área de saúde vai ter mais 147 bilhões e a educação 113 bilhões de reais. E para quem está estudando para concurso público, Artemisa, a gente tem boa notícia. O relatório final do orçamento de 2022 prevê 5 bilhões para a criação de novos cargos por meio de concursos públicos. A previsão é contratar mais de 69 mil pessoas, a maioria para o Poder Executivo. Poder Judiciário, Defensoria Pública da União e Ministério Público da União também deverão realizar concurso público. Artemisa e Nathalie. Boa noite, Carlos Eduardo. E com os cortes, Cadu, no orçamento da Receita Federal e sem a regulamentação do bônus de eficiência, do Sindicato dos Auditores Fiscais está convocando os servidores para uma paralisação imediata e a entrega dos cargos de chefia. Isso aí realmente tem chances de acontecer, Cadu? Tem sim, Nathalie, porque foi uma promessa feita pelo presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais, o Sindicato Nacional, o Sindifisco. Essa vantagem que foi dada aos policiais federais, aos rodoviários federais e aos policiais penais gerou um grande mal-estar entre os servidores públicos federais, principalmente aos servidores da Receita Federal. Logo após a aprovação do relatório final do orçamento, o pessoal da Sindifisco convocou os servidores de todo o país para definir uma greve geral e a entrega das funções e dos cargos de chefia nos órgãos do governo federal. O presidente da Sindifisco, o Kleber Cabral, ele disse que o governo, leia-se, o presidente da República e o ministro Paulo Guedes, não cumpriram com a palavra deles de conceder o reajuste salarial, que é uma reivindicação que já dura 5 anos. Eles não só não tiveram reajuste, Nathalie, o orçamento administrativo do ano que vem para a Receita Federal ficou mais enxuto também. Eles perderam 2 vezes nesse sentido no orçamento do ano que vem. O governo mexeu no orçamento deles para encaminhar mais recursos para o fundão e para o reajuste dos policiais. Não pareceu justo para eles. Para a categoria, foi um desrespeito, um quadro de rebaixamento e de humilhação institucional, nas palavras de Kleber Cabral. Por essa razão, Nathalie, é bem possível sim que essa semana os servidores da Receita Federal definam uma greve geral.
o que pode prejudicar bastante as indústrias da Zona Franca de Manaus e o comércio, que importou muita mercadoria para vender desse fim de ano. Nathalie e Artemisa. Cadu, e o Partido Verde anunciou aí federação com PT, PCdoB, PSB e vai mesmo apoiar Lula? Quer dizer, essas negociações estão bem aceleradas. Aceleradíssimas, Artemisa. Os diretórios estaduais do Partido Verde decidiram que vão compor uma federação partidária com PSB, PCdoB e o PT. Essa decisão abre caminho para o partido apoiar o ex-presidente Lula nas eleições do ano que vem. Essa possibilidade já vinha sendo analisada desde semana passada, quando o Diretório Nacional do PT abriu debate sobre essa questão. Com a federação, a criação dessa federação, o PV e o PCdoB, que foram prejudicados pela cláusula de desempenho, ou seja, não conseguiram eleger um número mínimo para as últimas eleições, voltaram ao jogo, ou seja, estão voltando ao jogo eleitoral com um acordo fechado de apoiar Lula, mesmo ele tendo Geraldo Alckmin como vice, como candidato a vice. Vale ressaltar, Artemisa, muita gente não quer essa aliança Lula-Alckmin, porque são dois posicionamentos políticos muito diferentes e chegando até a ser antagônicos. Mas a ala pragmática do Partido dos Trabalhadores diz que é uma aliança contra o bolsonarismo. Para a gente entender, Artemisa, as federações partidárias foram aprovadas pelo TSE para as eleições de 2022. Elas permitem que 2 ou mais partidos se unam para atuar como uma só agremiação política. E antes de devolver para você, Artemisa, uma última informação. Ontem a gente falou aqui que o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o Marcelo Ramos, havia entrado com uma ação no TSE para que o tribunal reconheça o direito dele de sair do Partido Liberal sem que haja uma ameaça de perda de mandato, né? A gente falou aqui desse problema que Marcelo vem enfrentando com relação à permanência dele no partido depois que Jair Bolsonaro ingressou ao partido, né? Enfim, pois bem, hoje o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu favoravelmente ao deputado, determinando que seja assegurada a continuidade do mandato dele sem qualquer dano jurídico. Nessa decisão, dada hoje à tarde, Barroso argumenta que os agentes públicos eleitos pelo voto do povo dependem de uma identidade política. Qualquer mudança substancial de rumo no partido pode afetar essa identidade. E se isso se der às vésperas de um ano eleitoral, o fato pode ser mais grave, pois a demora na desfiliação pode causar prejuízo ao parlamentar. Por essa razão, Marcelo Ramos tem sim o aval do TSE para se desfiliar do Partido Liberal o quanto antes. Ou seja, Artemisa e Nathalie, Marcelo Ramos está disponível politicamente. Resta um abraço para vocês, gente. Para qual partido, né, Cadu? É o PSD, não tem outro. A gente vinha falando aqui o PDT, vinha falando de outros partidos, o MDB, mas tudo indica que o PSD é o que está mais avançando nas negociações. Em relação às articulações, ainda deve rolar muita água por aí. Com certeza, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Mas Marcelo Ramos, eu não sei quem que está namorando mais aí, cumpriu mais essa novela. Se foi Jair Bolsonaro, se foi Marcelo Ramos. Mas ele está ganhando muita mídia nessa situação. É um novo capítulo dessa novela que se cumpre aí. Mas provavelmente até o final do ano ou início do ano que vem, ele deve fechar com um novo partido e tudo indica que deverá ser o PSD de Rodrigo Pacheco e de Gilberto Kassab. Verdade, com muito vocês. Obrigada pela sua participação, Cadu. Até amanhã. Valeu, Artemisa. Valeu, Nathalie. Tchau, tchau. Em Manaus, 6h19. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. E em janeiro, faz um ano que o Amazonas passou pelo segundo colapso no sistema de saúde, com a crise no abastecimento de oxigênio nos hospitais de Manaus e interior. Sem oxigênio nos hospitais, dezenas de pessoas morreram por asfixia e as imagens foram destaques nos meios de comunicação do Brasil e exterior.
Essa tragédia foi destaque na retrospectiva do portal do Consultor Jurídico, que relembrou o colapso que expôs a incompetência do governador Wilson Lima para o mundo em janeiro deste ano. Na reportagem de retrospectiva, o portal citou os hospitais lotados e sem estoque de oxigênio para tratar os infectados pelo vírus da Covid-19. Vale lembrar que essa crise gerou diversos desdobramentos jurídicos. A CPI da pandemia do Senado, por exemplo, em seu relatório final, pediu o indiciamento do governador Wilson Lima por não suprir os hospitais com oxigênio e pelo colapso do sistema de saúde. 18 horas. O conselheiro Érico Desterro tomou posse hoje na presidência do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em solenidade que reuniu autoridades do Estado. Desterro destacou que não só o TCE, mas todos os órgãos públicos têm aí que investir em tecnologia para que isso resulte em transparência. O repórter Hector Silva acompanhou a solenidade e diz o que aconteceu na posse do novo presidente do TCE Amazonas. Vamos conferir. Tomou posse como presidente do Tribunal de Contas do Amazonas para o biênio 2022-2023, o conselheiro Érico Xavier Desterro. Na mesma solenidade, foram empossados os conselheiros Yara Lins dos Santos como vice-presidente do TCE-AM, Ari Moutinho Júnior como corregedor da Corte de Contas, Josué Cláudio como ouvidor e o conselheiro Mário de Mello como coordenador da Escola de Contas Públicas. Para o conselheiro Mário de Mello, que terminou seu mandato hoje, o Tribunal de Contas está em boas mãos. É uma alegria muito grande passar para as mãos honradas do nobre conselheiro Érico Desterro, que conhece bem esse caminho de volta, né, porque já foi presidente, e o tribunal com certeza vai estar em boas mãos. Este será o segundo mandato do conselheiro Érico Desterro à frente da presidência da Corte de Contas. Servidor de carreira do TCE, o conselheiro Érico Desterro também já foi corregedor, vice-presidente, coordenador da Escola de Contas Públicas e, mais recentemente, ouvidor do TCE-AM. Em seu segundo mandato, encerrado há exatamente 10 anos atrás, Érico Desterro terá agora o Tribunal de Contas adaptado à tecnologia, com processos em papel extintos. Olha, para mim é uma felicidade muito grande voltar à presidência do Tribunal de Contas há exatos 10 anos. É um tribunal diferente daquele que eu deixei, evidentemente, porque o mundo mudou, todos mudamos, e a própria instituição se adaptou às coisas que estão acontecendo. A mudança tecnológica nessa década foi extremamente rápida e, é claro, eu tenho um desafio a enfrentar, que é gerir um tribunal bem diferente daquele que eu deixei há 10 anos. Eu espero, francamente, que eu consiga atender às expectativas gerais. Conselheiro, qual a sua principal meta para esse próximo biênio? Olha, exatamente fazer com que toda essa tecnologia que nós possuímos de informação, de comunicação, de cruzamento de dados, seja utilizada em favor do controle externo, ou seja, do controle da administração pública no que diz respeito a gastos públicos. Nós precisamos apropriar essa tecnologia em prol das atividades do Tribunal de Contas. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos conferir o tempo e a temperatura para esta noite de terça-feira aqui em Manaus com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Olha, Artemisa, esta noite promete ser de pancadas de chuva, viu? Então é bom separar ali o cobertor quentinho, porque a noite vai ser fria em Manaus. A temperatura deve chegar aí na casa dos 25 graus e alcançando a máxima de 30 graus na noite desta terça-feira. E o Rio Negro subiu mais 9 centímetros de ontem para hoje e registrou nesta manhã a cota de 22 metros e 85 centímetros acima do nível do mar. Nos últimos 45 dias, o nível do Rio Negro subiu 3 metros e 4 centímetros. 18 horas. O aumento de quase 100% no cotão dos vereadores de Manaus está na ordem do dia. Agora, o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção ingressou com representação
junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas para pedir aí o cancelamento do aumento do cotão, Nathalie. O Comitê de Combate à Corrupção também quer, Artemisa, punir o presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, do Avante, por improbidade administrativa e por agir contra o princípio constitucional da moralidade e também da administração pública. Para os coordenadores do comitê, a mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, vem agindo de forma sistemática para ampliar as regalias dos vereadores. Vale lembrar que em 2020 a Câmara aumentou o salário dos vereadores e agora o cotão. Artemisa, com o reajuste, a Câmara Municipal de Manaus, que hoje gasta 8,6 milhões de reais por ano com o cotão, passará a gastar, minha amiga, um montante de 14 milhões e 881 mil reais anualmente. Na verdade, 15 milhões e 881 mil reais anualmente. Mas não foi só isso. Os vereadores aprovaram também o aumento do número de assessores. Cada vereador tem direito a contratar atualmente até 30 assessores. A partir de janeiro, eles terão direito a contratar até 45 assessores. Olha, um aumento aí de 50%. É muita coisa, Artemisa. O aumento do cotão é tão absurdo e vergonhoso que foi destaque, inclusive, na mídia nacional, com matéria no Jornal Nacional da Rede Globo. A mesa diretora da Câmara deveria fazer a meia-culpa e cancelar esse aumento nas mordomias. Se demorar muito, a própria Justiça vai agir para brecar essa iniciativa, Artemisa. Vamos chamar novamente a repórter Odineia Araújo, que tem mais detalhes sobre este assunto. Aumento indigesto de 84% na cota para o exercício da atividade parlamentar, que elevou para mais de R$1 milhão a despesa mensal da Câmara Municipal de Manaus, não vai ficar sem fiscalização se depender de algumas entidades. O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção quer o cancelamento do aumento do cotão dos vereadores de Manaus, que passou dos atuais 18 mil para 33 mil reais por mês para cada vereador. Com esse aumento, a despesa mensal para atender aos interesses dos vereadores será de mais de R$1.320.000 ou 15 milhões 840 mil reais por ano. Ontem, o Comitê Anticorrupção do Estado protocolou no Ministério Público do Amazonas uma representação contra esse aumento, conforme o presidente da entidade, o advogado Carlos Santiago. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção acionou o Ministério Público para que ele providencie ações jurídicas cabíveis, objetivando barrar o reajuste do cotão dos vereadores de Manaus. A sociedade já não suporta mais viver numa crise econômica, numa pandemia que já ceifou milhares de brasileiros, e ter que suportar, ter que aceitar mordomias, benefícios dados aos vereadores de Manaus. O Comitê de Combate à Corrupção solicita também que o Ministério Público avalie a possibilidade de responsabilizar o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, do Avante, por improbidade administrativa, por agir contra o princípio constitucional da moralidade na administração pública. Para os coordenadores do comitê, a mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus, mesmo em meio à pandemia da Covid-19, vem agindo para aumentar seus benefícios. Em 2020, a Casa Legislativa de Manaus aumentou o salário dos vereadores e agora vem o cotão. Na avaliação de Carlos Santiago, o presidente da Câmara Municipal de Manaus agiu contra o princípio da moralidade da administração, não levando em consideração o momento social, econômico e sanitário do país. Além disso, vem falhando em seu papel constitucional de fiscalizar o poder público. Vereadores esses que não fiscalizam o poder executivo,
e estão longe de promover as suas atribuições constitucionais de fiscalizar e de denunciar irregularidades. O Comitê de Combate à Corrupção no Amazonas é formado por membros da Ordem dos Advogados do Brasil, da Federação Nacional dos Jornalistas, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e conselhos regionais de administração, contabilidade, economia, Sindicato dos Fazendários do Amazonas, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, entre outras instituições. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E vamos continuar falando aí do aumento das mordomias dos vereadores da Câmara Municipal de Manaus. Nosso entrevistado de hoje é o promotor de justiça e membro do Comitê de Combate à Corrupção, Wesley Machado. Boa noite, promotor. Então, qual a ilegalidade que o comitê constatou nesse aumento dos benefícios dos vereadores? Boa noite, Artemisa. Boa noite para todos os ouvintes da Rádio Mix. O Comitê Amazonas de Combate à Corrupção apresentou uma representação perante o Ministério Público do Estado do Amazonas para noticiar a prática de uma ilegalidade decorrente de um aumento que nós tivemos da cota que é disponibilizada para os vereadores, destinada a custear alguns gastos necessários ao exercício da vereança. Entretanto, nós temos que recordar que estamos em um ano de exceção, em um ano de queda de orçamento, em um ano em que há um alto custo e uma elevação dos custos com a saúde por causa dos efeitos da pandemia do Covid-19. E apesar das restrições orçamentárias e da necessidade de nós darmos e destinarmos recursos a maior para a saúde e principalmente também não podemos deixar de lado a educação, a Câmara Municipal de Manaus destinou e aumentou em mais de 80% o valor da cota parlamentar. Então, nós temos alguns problemas. Dentre eles, a conotação ou a necessidade de verificação da legitimidade desse gasto. Será que neste ano é legítima a destinação de mais de 16 milhões de reais no município de Manaus para o custeio de gastos parlamentares? E aí, Artemisa, a título exemplificativo, eu queria trazer os custos do mandato lá na Câmara Municipal de São Paulo, porque é muito importante que nós façamos algumas comparações. No município de São Paulo, o maior município brasileiro, cada vereador no ano de 2020 dispunha de cota parlamentar de R$ 25.884 para fazer esses custeios de serviços grátis, jornal, deslocamento na cidade. Então veja, em São Paulo, o maior município brasileiro, um vereador dispunha para esse mesmo gasto destinado aqui no município de Manaus de um pouco menos de R$ 26 mil. E no município de Manaus, nós estamos com a destinação de R$ 33 mil. Saltamos de 18 mil para 33 mil. Exatamente. E esse gasto, inclusive, é maior do que o gasto da Câmara Municipal de São Paulo. Será que, considerando o tamanho do município de São Paulo, o tamanho do município de Manaus, será que é legítima essa destinação deste tamanho? Será que há necessidade realmente desse gasto no importe de 33 mil reais? Uma outra avaliação deve ser feita, Felipe, é de que, e aí se nós compararmos os gastos dos municípios brasileiros que têm os menores PIBs, e aí se a gente pegar os gastos das 26 capitais, dos 26 municípios que são capitais de estado, vamos ver que os 12 estados com o menor PIB, dentre eles nós temos Manaus, eles gastam cerca de 20% a mais com cota parlamentar do que os 12 estados brasileiros com maior PIB. Então, nós temos sim um vício que decorre da ausência de razoabilidade neste tipo de gasto, neste aumento em um ano de exceção. Nós não estamos em um ano com normalidade. Nós estamos vindo já no segundo ano em que há efeitos gravíssimos no Brasil na arrecadação do poder público. Nós temos problemas seríssimos vivenciados pela nossa população com uma alta taxa de desemprego, mas apesar disso, os vereadores do município de Manaus decidiram aumentar esses gastos parlamentares. Como o senhor falou, recessão, desemprego, né? Estamos numa pandemia.
Exatamente, nós estamos em um período, e mais, além da recessão, além de nós estarmos em um ano de pandemia, precisamos levar em consideração que mais de 13% da população brasileira está desempregada. Nós temos milhões de desempregados no Brasil, nós temos uma renda per capita brasileira que é extremamente baixa, milhões de brasileiros estão vivendo com o auxílio que está sendo criado, o Auxílio Brasil, com um valor aproximado de R$400, e no município de Manaus, na contramão da necessidade de se dar uma maior economicidade nos gastos públicos, nós tivemos esse aumento no importe de mais de 80%, que inclusive vai muito além do que nós tivemos, do percentual que nós tivemos de inflação ao longo dos últimos anos. Mas ainda é preciso destacar que quando se fala nessa espécie de gasto, será que não seria mais viável, será que não seria mais econômico e garantiria o maior controle público desse tipo de gasto? Que os gastos, em especial, no que se refere a combustível e aluguel de veículos, será que não seria melhor que a Câmara Municipal fizesse uma licitação, a partir de licitação disponibilizasse um certo número de litros de combustível, veículo para os parlamentares, e assim nós teríamos uma maior eficiência na aplicação de recursos públicos? Porque do jeito que está, cada parlamentar aluga o carro que quer dentro do seu valor, gasta o valor de combustível do jeito que quer, e nós temos um grave problema na transparência do gasto público. Quantos litros, para que ele precisou? Será que haveria necessidade, que nós temos um exemplo mencionado na representação, de que o gasto feito por apenas um dos vereadores, seria possível com esse gasto de combustível ele rodar mais de 10 mil quilômetros, ou seja, a gente ir em Brasília e voltar 2 vezes, ou seja, 4 viagens lá até Brasília. Será que a gente precisa, dentro do município de Manaus, em que a malha rodoviária não é tão grande a ponto de justificar gasto de combustível que poderia fazer com que nós tivéssemos um deslocamento de mais de 10 mil quilômetros? Então, talvez uma forma mais eficiente de aplicação de recursos públicos seria, a partir de a própria Câmara, fazer uma licitação geral, disponibilizar os veículos, disponibilizar um número X de combustível e cada parlamentar adequar a sua atividade parlamentar a esse veículo e a essa quantidade de combustível, em que todos nós, de uma forma mais transparente, poderíamos fiscalizar. Boa noite, promotor. Promotor, em que ponto se constata que a mesa diretora da Câmara incorreu em improbidade administrativa, como aponta de fato o comitê? Então, tem que se fazer uma avaliação se essa conduta também pode configurar um ato de improbidade administrativa, em especial por causa da violação de princípios da administração pública. Destaque que tem que se avaliar que se, na verdade, essa conduta adotada pelos vereadores do município de Manaus não foi uma forma indireta de aumentar as suas próprias remunerações, seus subsídios. Sabe-se que o aumento de subsídio de uma legislatura para outra, o aumento do subsídio de um vereador só pode se dar de uma legislatura para outra. Os vereadores que no ano passado deixaram seus mandatos, eles previram o aumento de subsídio para essa atual legislatura de 4 anos. Será que esse aumento dessa cota parlamentar não foi uma forma indireta de se garantir aumento aos vereadores em violação ao que diz a nossa Constituição? Se isso ficar constatado, que na verdade nós tivemos um aumento indireto de remuneração, uma forma de garantir um aumento do subsídio dos vereadores, nós temos aí um vício, uma ilegalidade por causa de uma motivação equivocada, e nós poderíamos discutir também um ato de improbidade por todos os vereadores que votaram pela aprovação, não só da mesa diretora. É bem verdade que houve a apresentação desse projeto de lei e quem desse processo legislativo e quem levou foi a mesa diretora, mas todos os vereadores que votaram a favor também incorreram em tese nessa possível violação de princípios da administração pública que pode configurar um ato de improbidade administrativa. Promotor, os vereadores, eles têm esse direito de legislar benefícios, o aumento de salários deles. Isso é legal, mas não é moral? Dá para o senhor explicar para a gente? Enfim, a nossa Constituição Federal, quando construiu a forma de estabelecimento do subsídio dos membros do Poder Legislativo, a Constituição diz que quem iria prever, quem iria estabelecer os seus próprios subsídios no Poder Legislativo é o próprio Poder Legislativo.
Então, a nossa Constituição deu realmente aos vereadores, aos deputados, aos senadores, a possibilidade de discutir e aprovar as suas próprias remunerações. Mas isso não quer dizer que nós temos um cheque em branco. Não quer dizer que os representantes receberam uma carta e uma representação com poder para fazer o que quiserem. Primeiro, a lei, apesar de eles terem esse poder, a própria Constituição estabelece alguns limites na fixação ou para a fixação desse subsídio, mas além disso, ainda que nós estejamos dentro desses limites, outras avaliações devem ser feitas, em especial na eficiência da atuação da Câmara Municipal. Será que nós temos uma alta produtividade legislativa, uma fiscalização efetiva, justifique um gasto tão grande com os vereadores do município de Manaus? Será que é uma atuação tão intensa que justifique um gasto deste tamanho? Então, há a necessidade de se avaliar a eficiência. Outra discussão que deve ser feita é: será que nós podemos, em um país em que milhões de brasileiros vivem na miséria e que pararão em fome, vivem com Auxílio Brasil, ou viverão com Auxílio Brasil de R$400? Será que neste Brasil, em que milhões de brasileiros estão desempregados, será que é moral os vereadores aumentarem a sua cota parlamentar para um valor superior a 30 salários mínimos? Então, essa discussão pode também, ou essa avaliação pode nos conduzir a constatar que nós estamos diante de uma imoralidade. E depois nós precisamos fazer um juízo de razoabilidade em um município do tamanho de Manaus. Será que é razoável nós estabelecermos que a cota parlamentar, a cota destinada a custear os gastos de um vereador no exercício do seu mandato, será que é razoável que esses vereadores de Manaus recebam mais do que um vereador no município de São Paulo, que é o maior município brasileiro? Então, também, nós, fazendo essa comparação, nós facilmente conseguimos constatar que estamos diante de um ato irrazoável e extremamente desproporcional. Então, há, sim, indícios de violação de princípios da administração pública que retiram a moralidade, a legitimidade e a eficiência desse gasto público aprovado recentemente pela Câmara Municipal de Manaus. Promotor de Justiça e membro do Comitê de Combate à Corrupção, Wesley Machado, muito obrigada pela entrevista e as suas considerações finais. Denisa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui na representação do Comitê Amazonas de Combate à Corrupção. É extremamente importante que a sociedade civil organizada, que o povo fiscalizem os atos dos nossos gestores para que então nós consigamos de uma forma mais eficaz atingir o interesse público. No mais, eu desejo a todos vocês, a todos os ouvintes, um final de ano próspero, que Deus possa nos abençoar e que tenhamos um Natal com paz, com a manifestação de perdão e que todos nós tenhamos boas festas. Muito obrigado e boa noite para você e para os ouvintes da Rádio Cis. Muito obrigada novamente, uma ótima noite. Você está ouvindo 18 horas. E um balanço divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde revela que foram registrados 27 casos da Omicron, nova variante do coronavírus, aqui no Brasil. Esses casos foram registrados em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. São Paulo apresenta o maior número de casos, totalizando 16 pessoas infectadas com a nova variante. Artemisa, aqui no Amazonas, a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado ainda não registrou nenhum caso e nem casos suspeitos desta variante. 18 horas. Além de sofrer um novo surto de gripe, a saúde pública aqui do nosso estado tem que lidar agora com uma nova preocupação: um aumento no número de casos de Covid-19 em todo o Amazonas. Em dezembro, já foram registrados 2.711 novos casos de Covid-19 em todo o estado, mais do que o dobro dos primeiros 19 dias de novembro. Saiba mais agora na reportagem de Hector Silva.
Em meio ao surto de gripe provocada pelo vírus influenza H3N2, o número de novos casos de Covid-19 no Amazonas teve um aumento de 25,74% nos primeiros 19 dias do mês de dezembro, se comparado com todo o mês de novembro. A 10 dias do fim do ano, o estado já soma 2.711 novos casos contra 2.156 novas infecções pelo vírus SARS-CoV-2 em novembro. Os dados constam nos boletins divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde. Segundo a diretora técnica da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Tatiana Amorim, o número de casos aumentaram principalmente no interior do estado. Nós estamos com uma média móvel de casos de Covid-19 por dia em Manaus. De 32 casos passaram a ser 37 casos dia e no interior, de 74, passamos a ter 132 casos dia no interior do Amazonas, isso nos últimos 14 dias. Esse aumento de casos no interior do Amazonas deve-se principalmente ao monitoramento e rastreamento de casos. Isso quer dizer o quê? Que cada caso confirmado, nós temos aí que rastrear de uma média de 3 a 4 casos. Portanto, como estamos intensificando testagens, busca ativa, triagem, isso tende a aumentar principalmente o número de casos, porque estamos aí rastreando isso, para que a gente possa isolar e impedir transmissibilidade. Dessa forma, como estamos fazendo isso, estamos buscando mais casos, então estamos aí identificando principalmente casos assintomáticos, lembrando que esse aumento de casos, eles são casos leves. Apesar dos números, a diretora técnica destaca que nenhum caso da variante Ômicron foi detectada no Amazonas. Não temos ainda registro da variante Ômicron aqui no estado, então acabamos de sequenciar mais alguns genomas por meio da Fiocruz e não identificamos ainda a presença da variante Ômicron. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Hospital Francisca Mendes, referência no tratamento de doenças do coração, reduziu o atendimento por falta de material, enquanto pacientes estão morrendo na fila de espera. A denúncia é do deputado estadual Wilker Barreto, que fez uma inspeção na unidade hospitalar. Vamos saber detalhes com o repórter Rodrigo Soares. O deputado estadual Wilker Barreto, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, fez uma nova inspeção no Hospital do Coração Francisca Mendes, na Cidade Nova, zona norte de Manaus. A fiscalização aconteceu depois que o parlamentar foi informado pela diretora clínica e médica cardiologista da unidade, Rovanda Sena, que o hospital está funcionando abaixo de sua capacidade de atendimento. É uma briga diária que todo mundo sabe, né? A gente briga por material, por UTME, pela própria estrutura de ter um leito ali adequado. Por exemplo, para eu operar um paciente, eu tenho que ter um leito de UTI. O leito de UTI é o próprio leito, é o ventilador, é um monitor, né? Então, precisa de bomba de infusão. Então, para eu receber um paciente para fazer cirurgia, eu preciso ter esse leito todo formado. Ao chegar na unidade hospitalar, o deputado encontrou a aposentada Maria Ferreira. Ela relatou ao parlamentar a dificuldade na falta de atendimento enfrentada pelo irmão, paciente cardiopata. O meu irmão está desde também de abril esperando uma cirurgia de 3 pontos de safena, passa mal até agora. Nunca sai da posição de 156, nunca sai. Durante a inspeção, ficou constatado a falta de materiais no Francisca Mendes. A média de operações diárias é de 2 adultos e 1 criança, o que não é suficiente para atender a demanda do estado. Por isso, há uma fila muito grande para cirurgia cardíaca e infantil e para cateterismo, por falta de recursos, segundo o deputado. O Wilker diz que foi impedido de fiscalizar a situação no hospital pelo diretor da unidade, o médico Silas Fernandes de Avelar, que não deixou o parlamentar ter acesso a documentos oficiais, números e relatórios. Eu não consegui entrar na farmácia, não consegui pegar da farmacêutica que tinha condições de entregar na hora, não consigo fazer amostragem. Desta forma, está tendo aqui um claro cerceamento. O Hospital Francisca Mendes tem capacidade para fazer até 15 cirurgias por dia, mas atualmente, na realidade, a unidade hospitalar chega a fazer 8 cirurgias e, na emergência, a média é ainda menor. São 3 cirurgias realizadas diariamente.
Após a inspeção, ficou claro para o deputado Wilker Barreto a falta de prioridade do governo do Amazonas com a saúde. O parlamentar afirmou que irá pedir a CPI do Francisca Mendes, pois estão morrendo pessoas no Amazonas e o governo continua omisso. Isso é muito grave. Nós temos pessoas em casa esperando procedimentos, não somente cardíacos, mas também neurológicos, e pessoas, principalmente nos hospitais, contando a hora para salvar suas vidas. Então, isso é de uma temeridade sem precedentes. E o governo gastando dinheiro com livro sem necessidade. E hoje, o Tribunal de Contas aceitou mais uma denúncia no que diz respeito ao uso indevido do teu dinheiro. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã, quarta-feira, com Nathalie Moraes. Previsão do tempo. Nesta quarta-feira, a temperatura em Manaus será bem parecida com a temperatura de hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima chegando a 32 graus em Manaus. Mix. Economia. E vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em baixa de 0,7%, cotado a R$ 5,73. O euro também fechou em baixa de 0,2% a R$ 6,47. A moeda virtual Bitcoin fechou em alta de 3,36%, cotado a R$ 278.530. O Ibovespa, a principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 0,52%, registrando 105.556 pontos. 18 horas. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o parcelamento de débitos de micro e pequenas empresas. O projeto, que agora aguarda sanção presidencial, ajuda na recuperação dos pequenos negócios que foram os mais impactados economicamente pela pandemia. Os detalhes com Júlia Gomes. O plenário da Câmara aprovou o projeto que permite o parcelamento de dívidas de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional, inclusive os microempreendedores individuais, os MEIs e as empresas em recuperação judicial. O projeto cria o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP. A proposta será enviada agora à sanção presidencial. O programa, direcionado a empresas endividadas, prevê descontos sobre juros, multas e encargos, proporcionalmente à queda de faturamento no período de março a dezembro de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019, ou seja, durante o primeiro ano da pandemia de Covid. Empresas inativas no período também poderão participar. Depois dos descontos do pagamento de uma entrada, o saldo restante poderá ser parcelado em até 180 meses, menos as dívidas com Previdência Social, que terão de ser pagas em até 60 meses. As parcelas mínimas serão de R$ 300 por mês, mas para os microempreendedores individuais serão de R$ 50. Para aderir ao HELP, o beneficiário deve desistir de recursos administrativos e de ações na Justiça contra o governo. O relator do projeto, o deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, disse que as micro e pequenas empresas foram as mais afetadas pela pandemia e precisam do benefício para se manter. Foram as micro e pequenas empresas que estiveram fechadas durante esse período e não tiveram a agilidade, nem temporária nem financeira, para a migração para o comércio digital, como fizeram as grandes empresas e os magazines do nosso Brasil. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Os enfermeiros do ICAM, Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, estão com os salários atrasados há quase 6 meses. Os profissionais de saúde que entraram em maio de 2021 dizem ter recebido apenas o primeiro salário. Além disso, eles também afirmam que quando tentam contato com a empresa, os responsáveis reagendam a data do possível pagamento.
Segundo a enfermeira Graciete Mouzinho, ela que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, há 3 dias do Natal, os profissionais de saúde tão essenciais e que tanto se doaram ao longo desta pandemia, Artemisa, continuam com suas contas bancárias negativas. Eles estão entrando no Natal, Artemisa, com as contas no vermelho mesmo, com a conta bancária realmente zerada. Vamos conferir o que disse a enfermeira Graciete Mouzinho. Tá atrasado, sim. Como sempre, todo ano isso acontece, né? Isso não é diferente. Entra governo, sai governo e continua a mesma coisa. A gente espera que venha a mudar. Eles iam contratar os enfermeiros, depois decidiram não contratar mais, para que eles fiquem desse jeito como estão, numa situação complicada, né? Em pleno final do ano, sem um centavo no bolso, né? Estão trabalhando e a pandemia ainda não acabou e eles continuam nessa linha de frente, né? Dando o seu melhor sem um pingo de reconhecimento e até mesmo de respeito, né? É o que a gente pede muito, é que devolvam a dignidade para esses pais de família, que é muito triste você olhar para seus filhos e falar para ele que você não tem como comprar o presente que ele quer e não tem como também preparar uma ceia para oferecer para sua família. Você está ouvindo 18 horas. E agora vamos atualizar os números da Covid-19 no Amazonas com Nathalie Moraes. O Amazonas registrou hoje mais 123 novos casos de Covid-19, totalizando 432.835 casos da doença aqui no estado. Foram confirmadas mais 2 mortes pela Covid-19 ocorridas ontem, elevando aí para o total de 13.822 o total de mortes aqui no nosso estado. Vamos direto agora para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A gestão do governador Wilson Lima resolveu abrir os cofres públicos em benefício da própria reeleição. Resolveu dar pequenos presentes para a população, esperando a contrapartida em votos. Primeiro, os R$150 do benefício estadual. Agora, a outra metade da meia passagem nos ônibus para estudantes de Manaus que já pagavam meia. As pessoas devem usar esses recursos, afinal, o dinheiro é delas. E o governo não faz mais do que a sua obrigação. Mas fica faltando o resto. Falta cumprir a obrigação de dar um mínimo de segurança pública, atendimento em saúde e educação de qualidade. E também evitar o desvio de dinheiro público e os escândalos. A imagem que vai se consolidando do governo Wilson Lima no meio do povo é aquela de quem dá com uma mão e tira com a outra, muito maior. 18 horas. Olha só, Artemisa, uma última notícia. A gente está aí no finzinho do ano e para quem pretende ir às compras ainda, a Federação do Comércio do Amazonas divulgou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus nos dias 24 e 25 de dezembro de 2021. No dia 24, Artemisa, sexta-feira, o comércio do centro deve funcionar em horário normal até às 6 da tarde. Os shoppings também se organizaram desta seguinte forma, para quem pretende as compras, preste atenção. No Amazonas Via Norte, Sumaúma e Ponta Negra, as lojas e praças de alimentação devem ficar abertas de 9 da manhã até às 6 da tarde. Já no Manauara e Milênio, lojas e praças de alimentação devem funcionar de 9 da manhã até às 5 da tarde. Já no Manaus Plaza Shopping, as lojas e a praça de alimentação devem funcionar de 9 até às 6 da tarde. Já no São José, lojas e praças de alimentação das 8 da manhã até às 6 horas da tarde. Estúdio 5, lojas e praça de alimentação das 10 da manhã até às 6 horas da tarde. E no dia 25, sábado, o comércio do centro não irá funcionar. Os horários completos você pode conferir no 18horas.com.br. Nathalie. 18 horas.
6 horas e 59 minutos em Manaus. Boa noite, Artemisa. Uma ótima noite para você também, Nathalie, e a todos vocês que nos acompanharam hoje no 18 horas, aqui da Rádio Mix Manaus. Até amanhã. Boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.